Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Hélder Pontes, diretor comercial da DS Private, Póvoa de Varzim. Muito bem-vindo, Hélder, e obrigado por estar no nosso podcast. Muito obrigado, é um gosto. Obrigado. Fale-nos um bocadinho da sua experiência profissional e também da experiência que tem tido na DS Private. Como é que tem sido? Como é que chegou? O que é que fez? Como é que está a ser? Eu entrei no mercado imobiliário em 2018. Como a maioria dos jovens em Portugal, sentia-me um bocadinho estagnado e procurava algo que pudesse mudar a minha vida. O desejo de crescer sempre esteve presente, e então fui testando novas metodologias, mas faltava-me sempre alguma coisa. Entretanto, no ano passado, naquele momento estava desempregado porque tinha decidido fazer uma pausa porque queria efetivamente melhorar os meus serviços, queria oferecer mais aos meus clientes e num determinado dia, a levar o meu sobrinho à escola, que fica mesmo à beira da DS Private da Póvoa, reparei que nunca havia reparado antes que existia ali uma agência imobiliária e resolvi pesquisar sobre, enviei o currículo e pronto, fiz uma entrevista, gostei muito e aqui estou desde janeiro do ano passado. Faço agora no final do mês um ano na DS Private. Como é que tem sido? Uma das coisas que mais me fez abraçar a DS Private foi o facto de ser um projeto inicial. E eu sabia que seria uma mais-valia para o projeto. Naquela loja em concreto? Era um Sim, projeto sim, novo? Portanto, é sim. uma loja que foi inaugurada. Exatamente. Há E pouco o tempo. facto da minha diretora, da Suzette, vir do ramo da construção, mas não estar diretamente ligada ao imobiliário, fez com que eu sentisse que poderia ser uma grande mais-valia ali. E a um determinado momento da nossa carreira, deixa de ter a ver com dinheiro e passa a ter a ver com a missão que nós temos no mercado imobiliário. E então, muita da minha escolha passou por aí. E depois tem a ver com o tipo de serviços que nós fornecemos, que era aquilo que eu dizia sentir falta nas outras imobiliárias, que era podermos servir o cliente com um serviço completo e excepcional, como diz o nosso slogan. O facto de podermos, por exemplo, vender uma ruína e já vendermos a casa pronta ao cliente. Ruína, o projeto, a construção, Exatamente, ter ali enfim, o produto imobiliário o final, cross-selling todo alinhado, crédito. foi o que mais pesou na minha decisão. E depois, pronto, a imagem da marca estava em linha com aquilo que eu procurava. E tem corrido muito bem. E tem corrido bem. Hélder, efetivamente, em primeiro lugar, eu diria que a DS Private, mais do que ser, e nós não podemos dizer que somos uma marca de mediação imobiliária, nós somos uma marca consultora. Aliás, o que nós quisemos sempre foi agregar na DS Private aquilo que de melhor aprendemos a fazer ao longo de muitos anos, e hoje o grupo, como sabe, tem 21 anos e a Private já tem 4 anos feitos, e portanto nós quisemos condensar aqui, de facto, a nossa aprendizagem ao longo de muitos anos e transformar a nossa prestação de serviço em várias áreas de negócio em algo mais elitizado, não no sentido do elitismo do cliente, mas do nível de serviço que nós entregamos. E, de facto, no que diz respeito à venda de uma casa, não fazer uma venda pura, mas termos efetivamente aqui os serviços associados do crédito, da mediação de seguros de vida, da eventual reabilitação do imóvel, ou até, como dizia há bocado e muito bem, quando pegamos numa ruína ou num processo que é completamente virgem de um terreno urbano, poder desenvolver o projeto de arquitetura, o licenciamento, a construção e entregar o produto final ao cliente, eventualmente revestido do próprio financiamento e, quiçá, eventualmente em muitos casos, até poder oferecer esse produto a investidores que, por sua vez, ou vão usar aquilo na perspectiva do arrendamento do imóvel ou da eventual revenda futura com valor acrescentado. Para o Hélder Pontes, o que é uma carreira profissional de sonho? É assim, tínhamos aqui conversa para 3 horas, mas E temos para alguns minutos ainda. essencialmente, para mim, uma carreira de sonho é uma carreira onde eu possa alinhar o sucesso profissional à flexibilidade de horários e poder, ou seja, conseguirmos alinhar a vida profissional e a vida pessoal. Sempre fui uma pessoa que valoriza muito, por exemplo, tomar um pequeno almoço com a família ou lanchar com um amigo ou pronto, qualquer coisa que nos apeteça fazer fora daquele padrão de um trabalho normal que temos trabalhado às Das 8 novas, às 5. claro.
E então, se nós formos bem organizados, conseguimos encontrar esse equilíbrio. Se eu quiser ir ao ginásio à tarde, eu consigo. Se eu quiser ir à piscina num dia de manhã, também consigo, desde que exista aqui, lá está, um compromisso e uma organização de forma vamos imaginar, no dia anterior, eu sei que no dia a seguir tenho amanhã alinhavada, consigo, ou então faço de maneira a adiantar trabalho para conseguir ter esses momentos para mim. Associado a isso, pronto, o tal sucesso que eu falava é termos uma rentabilidade muito acima da média. Hoje em dia, a maioria dos jovens, assim como eu, tem o futuro condicionado em Portugal. Esta é a conversa que temos quase todos os dias, seja num café, seja num restaurante. Os jovens não conseguem evoluir. Portugal não nos fornece uma vida fácil para quem não tem nada, né? Porque uma coisa é o mercado ter evoluído e alguém já ter um imóvel e depois conseguir que, com a valorização desse imóvel, consiga progredir na vida. Outra coisa é quem nunca teve um imóvel ter que comprar agora um imóvel aos preços que se praticam nos dias de hoje. E então, pronto, se nós conseguirmos alinhar essa tal qualidade de vida que eu procuro com um rendimento muito acima da média, porque aqui é muito fácil conseguirmos isso, para mim isso é uma carreira profissional de sonho. Sente que está a fazer esse percurso e sente que o seu sonho um dia vai lá chegar e Sim, eventualmente até vai superá-lo, sim, sem seguramente, e dúvida. pela forma como o Hélder se foca Sim. no seu trabalho, sendo um jovem com 29 anos, eu não tenho dúvidas nenhumas que o futuro é bem Eu promissor. estava completamente convicto de que se não imigrasse, por exemplo, nunca conseguiria ir ter casa própria. E neste momento estou certo de que vou conseguir muito em breve. Sinto que sou um exemplo para as minhas pessoas, para a minha família e para os meus amigos, precisamente nesse sentido de não ter que me preocupar em contar os trocos ao final do mês. Mas sei que também o percurso é muito longo e mereceu muito investimento da minha parte. Isto dito assim e pensando bem naquilo que estou a dizer, quase que parece que é fácil ser agente imobiliário e ganhar muito acima da média, mas não é verdade. É um ramo, Há muita determinação, há sim, muito foco, há há muita muita concorrência resiliência. e nós temos que ser muito melhores que a concorrência para conseguirmos ter essa faturação ou esse rendimento que estávamos a falar. No entanto, é completamente possível, se houver foco e dedicação, como o Adriano estava a dizer, conseguirmos ter uma vida completamente normal, estável, aliás, muito acima da Acima da média média, neste, bem acima da média. neste segmento, principalmente na DS Private, com o tipo de serviço que nós fornecemos, não é apenas uma venda de um imóvel, não é? Nós conseguimos sempre associar algum tipo de serviço à venda, ou quase sempre, nem que seja um crédito, porque hoje em dia é raro, por exemplo, um jovem comprar um apartamento a pronto, mas era aquilo que Sim, estávamos a falar. 70% do que se vende em Portugal é vendido a crédito. Exatamente, Portanto, eu acredito que uma exatamente. grande parte da população faça, de facto, para a aquisição de habitação própria permanente, faça recurso ou tenha que recorrer ao crédito de habitação. Exatamente. Mas acho que o nosso core também está em aproveitarmos aquilo que nós temos capacidade de fazer, não é? E eu já fiz aquilo, já havia falado consigo antes, custou um bocadinho a pegar neste tal cross-selling, porque não era algo a que eu estivesse habituado, mas eu acho que Porque é um modelo de negócio diferente, só efetivamente. custa a primeira vez, porque depois vermos a forma fácil como isto se pode desenrolar, é Mas, ó, absolutamente Helder, eu brutal. até diria que é uma mais-valia, porque quando o Helder está a apresentar os seus serviços, e nós dizemos muito isso, não só em sala de formação, como depois na prática nós confirmamos isso, até na perspectiva da qualificação do cliente comprador. E uma vez que uma grande parte desses mesmos clientes irão recorrer a crédito, por exemplo, podemos falar de outras áreas de negócio, podemos falar dos seguros e podemos falar até das obras ou da construção mesmo, mas mesmo para quem está a vender, saber que a empresa a quem está a entregar, a confiar a venda da sua casa, que efetivamente, quando leva clientes ou potenciais compradores à casa que está a vender através do serviço prestado pela DS Private, que aquela empresa tem a obrigação de levar o cliente certo a comprar aquela casa com um financiamento que é execuível, que de facto é perfeitamente passível para aquela família. Em relação àquela casa que está a ser visitada, aquela família tem um enquadramento já feito pela DS Private que permite dizer que estes senhores conseguem comprar uma casa até este valor. Esta casa está enquadrada na franja de valores que eles efetivamente podem pagar e tem também a respectiva qualificação emocional, ou seja, é isto que os senhores efetivamente valorizam nesta casa, pelo preço correto, suportável ao nível do serviço da dívida do crédito de habitação. Isto é uma garantia interessante para quem está
a vender, porque efetivamente a empresa tem a capacitação de levar as pessoas certas àquele imóvel, e para quem está a visitar um imóvel e naquilo que é a sua própria expectativa da compra, ou seja, não estamos a fazer, perdoem-me a expressão, turismo imobiliário, estamos a levar a pessoa à casa que efetivamente ela pode comprar, e portanto na própria gestão das expectativas de quem faz aquela visita, ok, o profissional da mediação imobiliária, neste caso o Helder Pontes, está-me a levar à casa que efetivamente eu posso enquadrar dentro do meu orçamento sem constrangimentos, e portanto isto eu posso ter do meu lado e ser a minha casa, ser o meu sonho de habitação neste momento. Amanhã posso ter outro qualquer. Isto faz sentido. Completamente. Eu acho que o que existe de mais bonito na nossa área no que toca a clientes compradores é precisamente, acho que há um clique a um determinado momento da carreira, porque nós não vamos mentir, gostamos todos de dizer que estamos aqui pela missão e tudo mais, mas no início da carreira as pessoas entram aqui à procura de um rendimento acima da média. Mas eu acho que quando existe esse clique de mudarmos o pensamento de vou ganhar X para acompanhar efetivamente o cliente e o sonho dele passar a ser o nosso, é o mais bonito que nós temos, porque eu tenho imensos clientes compradores que sem assinar nenhum tipo de contrato de exclusividade, como muito se fala de clientes compradores, eu não o pratico de momento, mas é como se praticasse, porque tenho imensos clientes compradores que se sentem completamente seguros a comprar comigo e que Confiança. Confiança. fazem questão de comprar casa comigo, independentemente de com quem esteja aquele imóvel. Nós temos o exemplo que eu tive do negócio, por exemplo, que fechei esta semana. A cliente já sabia que imobiliárias existiam ali duas que não partilhavam. Ela já sabia, se visse um anúncio daquela imobiliária, olha, Helder, este está fora de questão. Porque ela queria mesmo comprar comigo e sabia que se fosse com aquela imobiliária não poderia. O Então, processo da partilha não poderia existir, porque exatamente, faz parte do exatamente, processo da mediação imobiliária, a partilha exatamente. também. Então ela, Que é alguém ter ela um cliente comprador e ter de haver do outro lado alguém que está com o cliente vendedor. Exatamente, exatamente. Mas ainda falando sobre aquilo que estava a referir, no que toca ao crédito, a parte das obras eu acho que é realmente diferenciadora e eu tenho um exemplo crato disso. Eu trago uma angariação desde. Eu já tinha tido um contrato noutra agência onde trabalhava, onde praticamente não existiam visitas, e aquela angariação entra na DS Private, em regime de exclusividade. Nós promovemos o projeto e lá está, conseguimos fornecer este serviço com os nossos parceiros. O cliente fica interessado, fazemos uma reunião com eles e com o nosso parceiro e conseguimos fechar o negócio extremamente rápido. E estamos a falar de uma moradia, por exemplo, em ruína, que esteve durante 2 contratos comigo noutros sítios, e ali foi um processo super rápido e vamos agora começar as obras. Acho que isto é realmente diferenciador aqui. É conseguirmos acompanhar o cliente desde o momento zero até ao De momento de A a entregar a Z. chave De A a e Z. dizer assim: olha, está aqui, o seu sonho está aqui. E podermos desenhar a casa como o cliente quer, o cliente começar a imaginar o sonho e de repente o sonho começa a ser nosso também, de ver como é que vamos montar aquilo e conseguir fazer isso dentro das expectativas do cliente e dentro do orçamento, que também é muito importante, porque muitas vezes as pessoas conseguem muito bons negócios neste tipo de produto, quase ninguém olha, porque olha, é uma fachada, não vale a pena. E depois conseguimos, se calhar, naquele lote ou naquela ruína que ninguém dava nada por ela, fazer algo muito engraçado e por um valor bastante apelativo. Esses storytellings são extraordinários porque isso ilustram o dia a dia de um profissional da DS Private, ou seja, nós vamos captando diferentes momentos de diferentes pessoas com diferentes necessidades, que conseguimos num dado momento dar a respectiva resposta, e sempre que temos sucesso, isso transforma-se no nosso próprio sucesso. O sucesso deles, portanto, ou seja, aquilo que nós fazemos por eles, transforma-se em algo que fazemos por nós próprios, e esse é o verdadeiro sentido da missão que eu entendo que nós também deveríamos ter quando vestimos a camisola e quando lhe temos amor. Claramente. Já falámos aqui um bocadinho desta questão, mas daquilo que valoriza na sua vida profissional, mas em síntese, quer acrescentar alguma coisa daquilo que é mais valorizado por si nesta atividade e em particular na DS Private? É assim, na DS Private em preciso, o que eu mais aprecio e aquilo que eu quero aplicar também na minha equipa é
o facto, lá está, de nós, volto a falar da liberdade para gerirmos a nossa agenda. Eu acho que cada agente, cada consultor tem uma maneira de lidar. Nós temos que perceber como é qualquer pessoa. Há pessoas que precisam realmente que andemos ali mais próximas e há outras que gostam de estar mais à vontade. Tem que haver essa sensibilidade Exatamente. de gerir essas emoções, no final Temos de que ser contas. sensíveis a esse ponto. Mas o que eu mais admiro no nosso percurso e na DS Private é o facto de nós fornecermos de facto formação e formação boa aos nossos comerciais para não sermos mais um que está na rua, porque isto é um fenómeno nacional, quem sabe global, mas na minha zona, que é aquela que eu posso falar, sinto mesmo muito isso. As pessoas já começam a implicar um bocadinho com a mediação imobiliária, precisamente por não haver nenhum tipo de filtro na captação de agentes, e acho que isso é altamente diferenciador no nosso caso, porque nós estamos à procura de consultores que estejam realmente comprometidos e que sejam realmente formados, que não peguem num imóvel, tirem fotos com um telemóvel e as coloquem numa rede social qualquer. Isso não é o nosso core, não é a nossa missão. Nós queremos de facto acrescentar valor ao cliente, e como um dos meus maiores sonhos é que um dia o ramo imobiliário seja mais profissionalizado, Vai ser, seguramente. eu acho que nós estamos no caminho certo. Por isso, acho que este é o lugar a que pertenço, finalmente. Obrigado, Hélder, ponto diretor comercial. Olhando aqui para uma equipa que está a constituir e que seguramente, se ela for feita à sua imagem e semelhança, vai ter muito sucesso. Requisitos para as pessoas que gostaria de ter na sua equipa. O que é que valoriza ao nível pessoal de alguém que ou possa ter experiência ou não tenha experiência nenhuma? O que é que são os seus valores em relação a alguém que gostasse de integrar na sua equipa? O que é que gostaria de ver Adriano, nessas pessoas? tem que ser, acima de tudo, tem que ser uma pessoa comprometida, em linha com aquilo que eu estava a dizer. Eu não sou o típico diretor que gosta de andar atrás do consultor. Acho que todos somos livres. Claro que tenho que estar lá para o apoiar sempre. Quero ser um exemplo para ele, para eles, no caso. Eu entendo que a liderança pelo exemplo que é a melhor liderança que pode de facto Exatamente. existir, não é? Não sou, se calhar por más experiências que tive, não sou de todo apologista daquele tipo de liderança, de andarmos a cercar o consultor e obrigá-lo a estar presente e tudo mais. É óbvio que ele tem que sentir que tem que estar por ele e não por obrigação. Tem que ser uma pessoa honesta acima de tudo, não é? Comprometida, como já disse, e tem que ser uma pessoa extremamente motivada, porque a motivação, cada vez me convenço mais que a motivação vem de dentro de nós e do nosso propósito. E para isso tem a ver com a história de vida das pessoas. Eu não limito ninguém a chegar à minha equipa. Acho que todos nós devemos ter a oportunidade de crescer, como eu tive, mas tem que ser uma pessoa essencialmente comprometida, honesta, trabalhadora e que tenha objetivos de vida, porque esses objetivos é que vão fazer a pessoa ter algum foco e alguma direção ao que ela quer chegar. Eu só vou estar ali para O orientar. Heller, mas com 29 anos, naturalmente que o Heller irá captar provavelmente muitas pessoas dentro da sua franja etária. Portanto, eu diria mais 5 para cima, mais 5 para trás, mas as coisas andarão por aí. Como é que vê essas pessoas que, pronto, e naturalmente que há aqui toda esta nova geração, há pessoas extraordinárias, como o Helder, e há outras que eventualmente não encontraram o seu propósito de vida. O que é que sugere a essas pessoas? O que é que faria com elas? Olha, a minha experiência diz-me que eu quero fazer uma equipa à minha imagem, uma equipa jovem e dinâmica. É óbvio que vai existir espaço para pessoas mais velhas, mas como eu acredito que o mercado imobiliário tende a evoluir para o digital, digamos assim, é óbvio que é muito mais fácil nós conseguirmos compatibilizar essa vertente que eu acho essencial com o público mais jovem. Mas isso não quer dizer, eu já tive comerciais com o dobro da minha idade, com idade para serem meus avós, que eram espetaculares e até me ensinavam coisas sobre redes sociais. Mas pronto, desde que existe algum dinamismo,
É óbvio que eu tenho mais tendência a recrutar pessoas que andem aqui à volta da minha idade, mas isso não tem a ver com o facto de eu acreditar mais ou menos nelas, tem a ver com o facto de serem o meu círculo. Que é aquilo que Mas faz sentido, aliás, sim, não significa que tenha uma pessoa mais velha, eventualmente, portanto, isso não exatamente, tem, não exatamente. tem nada, mas é que nós captamos muito aquilo que somos, Sim, também sob o ponto de vista e etário, era não aquilo é? que lhes estava a E é o seu dizer. próprio networking de contactos. Exatamente. Como eu quero ser um exemplo para eles e como sou um exemplo para grande parte dos meus amigos, por exemplo, são pessoas muito mais fáceis de eu conseguir captar do que uma pessoa com mais idade que não me conhece de lado nenhum, mas que já aconteceu antes e eu acredito que vai acontecer de novo. Tem que existir aqui uma mescla de idades para a equipa ficar Portanto, eu equilibrada. diria que alguém que esteja interessado e esteja a ouvir o nosso podcast, que fale com o Helder Pontes, que ele está num processo de captação de novos talentos para juntar à sua equipa. Exatamente, Verdade? exatamente. Neste momento, se calhar, até não me importaria de ter uma pessoa experiente, com mais idade, porque acho que isso traz algum equilíbrio e o tal dinamismo que eu falava, Certo. porque por muito que nós sejamos dinâmicos, às vezes é preciso alguém da velha guarda para dar aqui Para um. contrabalançar um bocadinho as Exatamente, coisas. exatamente. E neste momento, pronto, é criar um rookie de cada vez, também não vamos fazer daquilo uma escola do imobiliário, mas no futuro, quando sim ter uma equipa grande e de profissionais, assim como eu idealizei sempre, muito dinâmicos, muito voltados para o digital, a receber muitas leads todos os dias, precisamente por montarem muito bem a sua estratégia. É aquilo que eu quero fazer e que sonho fazer na DS Oh, Private. Helder, e qual é o segredo para se ter bons resultados? O segredo para se ter bons resultados é nós não nos deixarmos parar no tempo, que foi aquilo que muita gente fez e é por isso que acabou por desaparecer ou acabou por ficar um bocadinho apagado no mercado. O mercado anda à velocidade da luz e não estou só a falar de valores, estou a falar da metodologia de trabalho. Como eu disse no início, eu comecei a trabalhar em 2018 e o nosso dia a dia era fazer porta a porta, por todo lado. Entretanto, muita coisa mudou, muita gente começou a fazer isso, os agentes imobiliários começaram a multiplicar-se, veio a pandemia, veio o medo das pessoas, a criminalidade aumentou. Uma série de fatores fez com que o porta a porta, pelo menos na minha opinião, deixasse de ser tão valorizado. E muita gente não percebe que isso aconteceu, né? E neste momento, por exemplo, como eu dizia, nós temos que nos focar no digital. E não é no digital, no facto de captação de leads ou coisas assim similares. É no digital de nós aparecermos, nós criarmos quase que a nossa própria marca. E eu digo isto muitas vezes. Eu gosto muito de estar aqui na DS Private, é onde eu consigo realizar tudo aquilo que eu idealizei no mercado imobiliário, mas as pessoas vêm ter comigo porque eu sou o Helder Pontes, não é porque eu estou na DS Porque está Private. constantemente a comunicar aquilo que faz, mais o Exatamente. relatório de avaliação, mais não sei o Sim, sim, quê, e agora estou no exatamente. ginásio, e Os, agora vou para vídeo, ali, os vídeos. Outra coisa bastante importante. mais um vendido, mais uma angariação, enfim. Outra coisa bastante importante é precisamente aquilo que o Adriano estava a dizer, por exemplo, um story do ginásio ou da nossa vida pessoal, é muito importante para criarmos relação com a pessoa, para a pessoa perceber que aquilo não é um robô Não que somos ali está e que super-homens ou também temos uma super-mulheres, vida, existe um propósito, é não é? verdade. Também nós não vendemos só casas, nós estamos ali, aquilo é a nossa fonte de rentabilidade que vamos aplicar nas É o nossas nosso férias, na negócio, nossa é o família, nosso nos negócio. nossos negócios e as pessoas criando esse tipo de empatia connosco torna tudo muito mais fácil. Perceberem que somos pessoas normais, É, não somos super-homens ou super-mulheres, não exatamente, é? Esse processo de referenciação natural em que, de facto, as pessoas, não falando comigo, nunca tendo estado perto de mim, sabem como é que eu trabalho, sabem como é que eu comunico e aquilo que vão ver é algo com que, quando eu for ter com o Helder Pontes, eu sei aproximadamente, e será muito próximo da realidade, aquilo que vou contar de si. Porque exatamente, o Helder está constantemente com o seu storytelling ativo a dizer às pessoas o que é que está a fazer e como é que faz. exatamente. Mas complementando aquilo que dizia relativamente ao sucesso, é um caminho que temos que marcar. Muita gente me pergunta isso, principalmente quando nós temos reuniões ou algum tipo de evento a nível nacional e nós recebemos uma série de rookies que me seguem no Instagram, por exemplo, e eles veem os vendidos e as obras e não sei o quê, e vêm dizer assim: Oh, Helder, ainda bem que te encontro, olha, acompanho o teu trabalho, pá, dá-me umas dicas, como é que tu consegues fazer exclusivos, como é que tu consegues fazer tantas vendas. Eu respondo sempre, ainda no evento passado respondi: tens que entender que eu estou aqui há 7 anos e um bom serviço prestado durante 7 anos tem consequências maravilhosas e uma delas é a referenciação. Muitos dos exclusivos que eu faço são referenciados por pessoas que já trabalharam comigo.
não é? E esses são os mais fáceis de se fazer. Não é preciso fazer quase nada. A pessoa já vem referenciada de alguém que está extremamente satisfeito com o Ela nosso já está trabalho. convencida, basicamente. Não há aqui a Exatamente. convencer O de meu grande amigo coisa. vendeu, eu também quero vender com ele. Claro. Olha, Correu eu tinha bem. a casa à venda há 6 meses, meti à venda com o Helder, vendi num mês. Olha, eu também quero. Não quer dizer que venda, não é? Porque às vezes vem com perspectivas um bocadinho fora da realidade, mas pronto, cabe-nos a nós meter a pessoa, baixar as expectativas e Claro. colocar a pessoa no caminho certo. Heller, e de que forma é que um consultor é incentivado a ter melhores resultados? Incentivado a ter melhores resultados, eu acho que parte um bocadinho. Ou seja, eu estou aqui e de facto tenho potencial para estar num outro patamar, mas ainda não percebi isso. Olha, eu vou-lhe contar Ou porque não acredito ainda muito em mim, ainda aquilo estou um que eu bocadinho fiz. inseguro. Aliás, parte da minha caminhada, e eu estou aqui na DS Private precisamente por causa disso. Porque eu pensava exatamente assim, e então em que é que eu me baseava? Ora bem, a roda já está inventada, já existem agentes que têm muito sucesso, então vou ver o que é que eles fazem de diferente. E se calhar por isso é que eu estou aqui, porque foi isso que fez com que eu me desvinculasse de outras empresas, porque eu queria crescer e queria fazer coisas que não eram permitidas. Por exemplo, a primeira empresa de onde eu saí não eram permitidas as partilhas, e a partir do momento que nós começamos a procurar, eu sempre procurei muita formação fora das empresas a que estava associado, ainda hoje o faço, comecei a perceber que era algo completamente sem sentido. E mesmo a falar com a direção nacional da empresa, eles continuavam com aquele vínculo. Pronto, esse foi um dos motivos que me levou a sair, mas deram-me razão porque entretanto já partilham. A partilha faz parte do processo de mediação imobiliária, é uma Exatamente, forma de rapidamente satisfazer o cliente relativamente à exatamente, expectativa dele. exatamente, Mas enfim, respeitamos outras exatamente, porque opiniões. assim, nós muitas vezes vamos buscar produto, mas também vem buscar produto a nós. Claro, E o facto de claro. não partilharmos, estamos a fazer com que, vamos imaginar, eu tenho um apartamento de 240 mil euros e não tenho cliente para aquele apartamento e algum colega tem. Se eu o privar de fazer essa partilha, nem eu vou fazer negócio, nem ele. Né? Evidentemente. E uma mão lava a outra. Hoje eu cedo a partilha, amanhã ele cede-me, e foi isso que aconteceu na maioria dos mesmo imobiliárias locais, na Póvoa, que não faziam partilha. Foi só preciso fazer uma vez, duas, três, e perceberam: "Pá, nós ganhamos muito mais dinheiro assim, Claro. nós satisfazemos muito mais clientes assim, porque do lado do cliente vendedor estamos a fazer uma venda rápida e do lado do cliente comprador estamos a encontrar logo o produto para ele. Claramente. Né? Por isso, completando aquilo que estava a dizer, quando nós queremos melhorar, vamos olhar para aqueles que fazem e que fazem bem e ver qual é que é a rotina dele, o que é que ele faz, o que é que ele fez para chegar até ali. Porque não é. Todas as pessoas que têm sucesso, eu não conheço uma que não tenha batalhado imenso para chegar lá, E que acima de tudo que não tenha compromisso com ele próprio, sem dúvida antes de ter nenhuma. com os outros. Sem dúvida nenhuma. Ô Heller, e como é que vê o mercado? O mercado atual e como é que o perspectiva nos próximos Olha, tempos? o mercado atual está uma loucura. Eu estou a vender. Eu tenho uma carreira, apesar de me considerar um consultor experiente, tenho uma carreira relativamente curta, são 7 anos, né? Já são 7 anos. E eu estou a vender apartamentos que eu vendi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, por menos de metade do valor, né? O mercado cresceu de uma maneira absurda. Neste momento, com as ajudas do governo e com a garantia pública, a isenção de impostos e tudo mais, o mercado está a mil, porque nós adicionamos mais compradores à corrida, Mais não é? uma componente, sim. E a oferta mantém-se ou diminuiu até, ou seja, o ponto de equilíbrio está muito mais alto. Estamos num ponto de mercado em que está mesmo, as pessoas dizem: "Pá, isto está surreal", mas eu digo sempre: amanhã é tarde, porque eu acho que a tendência de valorização do mercado em Portugal é brutal, e no nosso segmento, no segmento de luxo, então aí tenho a certeza absoluta que quem investir hoje num imóvel de luxo nunca vai perder dinheiro, mas nunca. Isso Bem, é mas algo. eu diria também, quer dizer, não só no segmento de luxo ou premium, até porque nós hoje cada vez mais privilegiamos acima de tudo, o luxo é o nosso serviço, é o nosso mote de 2025 e é isso é que nós queremos entregar também aos clientes, mas acima de tudo eu diria que o investimento em imóveis, claro que o luxo é uma coisa, eventualmente num segmento inferior será outra, mas há uma coisa que é garantida, seja em que segmento for, o investimento na área imobiliária é sempre um investimento seguro, isso não há dúvida nenhuma. E ao nível do negócio, como é que o vê? Ou seja, o que é que vai ser para si 2025? Como é que o estima? Teve excelentes resultados já em 2024 e como é que vê os anos que vêm a seguir? Precisamente por aquilo que estava a dizer, do produto estar a escassear, eu acho que isto vai ser um ano de limpeza para o mercado imobiliário na minha região, porque de facto não é qualquer um que faz uma venda neste momento.
É óbvio que nós nunca vamos perder dinheiro, nunca será um mau investimento o mercado imobiliário, face a todos os investimentos que existem disponíveis, será sempre um excelente investimento, mas é de facto difícil para o segmento médio, neste momento, comprar casa. Aquilo que eu perspectivo para 2025 é focar-me num determinado tipo de cliente-alvo, para continuar a dar os nossos serviços da maneira que nós sempre demos, mas temos que começar a selecionar, porque quando chegamos lá está, a uma fase da carreira em que temos muitos clientes a quererem trabalhar connosco e estando na DS Private, tendo o tipo de serviço que nós conseguimos fornecer, isto não falando só economicamente, mas temos que filtrar um bocadinho aquele tipo de clientes com que queremos trabalhar, porque, por exemplo, aquilo que estávamos a falar de um lote, por exemplo, que nós façamos o projeto, que mediemos a obra e tudo mais, é algo que nos ocupa tempo também, é algo que nos traz uma rentabilidade completamente diferente e que merece a nossa atenção. Claro. Nós não vamos cobrar comissões para assinar o papelzinho e desaparecer do mapa. Eu, enquanto consultor a nível individual, é isso. Continuar a servir os meus clientes da maneira que sempre servi, selecionando um bocadinho mais o tipo de segmento com que vou trabalhar. No que toca à DS Private, e mais propriamente à DS Private da Póvoa de Varzim, 2025 é o ano de formar equipa, e se calhar lá está, complemento aquilo que estava a dizer com o facto de formar equipa, se calhar consigo-lhes passar alguns negócios que pronto, já não estarão ao meu alcance fazer, porque estarei ocupado com A outras projetar-te coisas. noutras áreas, Exatamente. eventualmente, noutras dinâmicas. Exatamente. Eu sempre gostei muito desta área, por exemplo, das obras e do segmento um bocadinho mais alto, e como é claro, é um rendimento. O rendimento que nos traz uma venda de 1 milhão ou 2 milhões não é a mesma coisa Completamente diferente. que temos que fazer 5 ou 10 vendas É verdade. do segmento médio. Tendo a equipa também vou conseguir ajudá-los e eles ajudarem-me a mim nesta perspectiva Uma nova de dinâmica. conseguirmos satisfazer toda a gente, mas com uma tática um bocadinho diferente. Uma nova dinâmica com novos resultados também. Sim, nós estabelecemos metas Ambiciosas. um bocadinho Mas ambiciosas. tangíveis, que é o que é importante. Sim, sim. Eu por acaso consegui baixar ali um bocadinho a expectativa a Suzete, que já ia ali por ali afora. E olha, se metermos a cenoura muito longe do burro, o Não, burro vai não, embora. coisas que sejam tangíveis e que de facto possam Sim, ser sim. concretizadas. É Vai muito ser, importante. vai ser completamente Vai ser um bom atingível. ano. Eu acredito que sim. Estou convicto que sim. E acho que grande parte da concretização desses objetivos está ligada com o facto de nós acreditarmos. Hélder Pontes, diretor comercial da DS Private Póvoa de Varzim. Hélder, muito obrigado. Muitas felicidades. Eu sei que isso vai acontecer, tudo aquilo que está em expectativa vai acontecer. Portanto, muitos parabéns pelo trabalho que tem feito até aqui e muito sucesso no que vem daqui para a frente. Muito obrigado, Hélder. Obrigado. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.